Por que rezar? Você já parou para pensar qual é a importância da vida de oração para que a gente tenha intimidade com Deus? Bom, nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. A oração, antes de tudo, ela é um diálogo com Deus. A gente fala, mas Deus também nos fala. E a verdadeira oração, ela transforma a vida da pessoa, porque a ação da graça, ela é sobrenatural. Então, você já deve ter passado por situações, presenciado essas realidades de pessoas que vivem na igreja, né? Estão lá todo domingo, vivem rezando, mas elas continuam as mesmas. Estão sempre fofocando, sendo impacientes, falando mal da vida dos outros ou destruindo as outras pessoas por meio das palavras. Quando a gente olha para essas pessoas e sabendo que elas sempre estão na igreja, sempre estão rezando, a gente fica se perguntando assim às vezes, né? Poxa, como que isso é possível? Então, não adianta nada a pessoa ir na igreja, não vale a pena então, né? Mas, calma, esse pensamento tá errado. Em primeiro lugar, a gente vendo uma pessoa assim, ou se nós somos essa pessoa, a gente não deve ficar julgando. O primeiro passo é rezar por essa pessoa, para que ela realmente passe pela conversão e mude de vida. Então, o primeiro passo é rezar por essa pessoa. Mas o segundo passo é a gente entender que pode ser que essa pessoa, mesmo rezando, pode estar rezando de forma errada. E por isso que a vida dela não muda. E como eu disse antes, o motivo de fazer alguém que reza mudar de vida não é porque essa pessoa passou a ser boazinha do nada, santa do nada. Não, é por causa da graça de Deus, que é sobrenatural. É algo que está fora do nosso alcance. Então, não adianta a gente ter força de vontade, ter disciplina, se não tiver a graça. E qual que é o primeiro passo para buscar essa graça? O primeiro passo é se confessar. Então, a gente tem que buscar, sim, um padre, fazer, obviamente, o exame de consciência antes, buscar um padre e confessar os nossos pecados. Dessa forma, a gente vai receber a graça, vai estar em estado de graça e aí sim a gente pode passar a iniciar a nossa vida de oração, né? Não estou dizendo que se você está em pecado você não deve rezar, não é isso. O que eu estou dizendo é que o primeiro passo é se confessar. E só assim, com a sua vida de oração, você vai recebendo as graças atuais para crescer e assim ir buscando cada vez mais a santidade. Trazendo agora um pouco de conceitos aqui, a graça habitual ou santificante é aquela que a gente recebe com o batismo ou, posteriormente, com a confissão. Porque a gente sabe, né? Somos nós católicos, o costume é ser batizado quando criança, ainda bebê. Mas, ao longo da vida, a gente vai pecando, né? E vai se afastando cada vez mais de Deus. Então, a gente busca a reconciliação, o sacramento da reconciliação, se confessando para receber as graças atuais, que é a graça que a gente recebe na vida de oração. Então, vamos imaginar uma semente. Semente foi plantada ali, a graça habitual santificante, que a gente recebe no batismo ou na confissão. Aí, depois de um tempo, essa sementinha está ali. Só que, se ela não receber água, não ser cuidada, ela não vai crescer, não vai florescer. Então, a gente consegue fazer com que essa semente floresça e dê frutos através da vida de oração, que é com a graça atual. Então, é Deus que vai fazer aquela semente florescer, não é a gente. Claro, precisa sim da nossa colaboração, né, de estarmos ali, mesmo sem vontade, rezando, porque a gente tem que reconhecer que isso é necessidade. A gente precisa reconhecer que isso é muito importante, para que assim Deus venha em nosso auxílio, nos concedendo a graça para a gente ir mudando de vida. Uma outra coisa muito importante é que não basta a gente rezar como um papagaio, né? Só falando. Então não basta eu pegar o meu terço ou o rosário, recitando lá as dezenas, Ave Maria, Pai Nosso, sem estar prestando atenção naquilo.
aquela oração, infelizmente, ela não vai ser uma oração eficaz, porque eu não tô nem mesmo prestando atenção naquilo que eu tô falando. Eu só tô lá, gesticulando, né, falando, Ave Maria, tal, não tô pensando nisso. Então, essa oração, ela não vai ser eficaz, porque a verdadeira oração não é a boca que fala, é o nosso coração. Então, o primeiro passo para a gente rezar é nos colocarmos na presença de Deus, fazer um ato de recolhimento. Tem até uma citação bíblica, vou colocar aqui embaixo para vocês, que Jesus fala para a gente nos colocarmos no nosso quarto, fechar a porta e rezar. Então, é basicamente isso o ato de recolhimento. Nós vamos num lugar, seja no quarto, na sala, sozinhos, e vamos ali nos colocar na presença de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos conduza naquela oração. Então, é muito importante a gente fazer uns minutinhos de silêncio antes de começar a rezar. Porque às vezes, vamos supor, você tá lá limpando a casa, naquela correria, aí de repente, nossa, vou rezar. Aí chega lá, a sua cabeça ainda tá a milhão, né? Seu corpo tá agitado. Então, usa esses minutinhos para você ir se acalmando, né? Se recolhendo, num ambiente silencioso, para então você começar a rezar. E agora, falando especificamente das orações vocais, como o terço, novena, enfim, essas orações que nós falamos, o que a gente precisa fazer, no mínimo, é prestar atenção nas palavras que a gente está dizendo. Então, prestar atenção, pensando naquelas palavras. Por mais que, por exemplo, o terço, a dezena seja repetitiva, mas vai pensando no terço, não fica pensando no que você tem que fazer depois, no seu trabalho. Não adianta, eu sei que vai acontecer, né? São pensamentos involuntários, é normal. Mas o que a gente precisa fazer é, assim que a gente se dá conta de que não está prestando atenção, a gente volta, se acalma de novo e começa a rezar. Então, é basicamente isso. Ou também, em vez de prestar atenção nas palavras que você está dizendo, como no caso do terço, você começa a pensar, né, a meditar o mistério que você está contemplando. Então, imagine que você está contemplando aqueles mistérios, o mistério de Jesus sendo batizado. Então, você está lá rezando Ave Maria, cheia de graça, mas essa dezena que você vai rezar vai ser como se fosse uma música, assim, um fundo para você contemplar o mistério de Jesus sendo batizado. Então, você vai imaginando aquele momento, Jesus sendo batizado, enfim, você vai criando aquele cenário e contemplando esse mistério. Essa também é uma forma muito eficaz da oração. A gente também tem outra forma de rezar, que é a meditação. Mas a meditação vai ficar para um outro vídeo. Aqui eu estou focando mais na oração vocal, que também é uma forma muito boa de rezar, mas a meditação também é essencial e a gente vai aprendendo aos poucos. E uma das coisas que ajudam muito a gente a rezar são os elementos ali, preparar aquele momento. Então, além da gente fazer aquele momento de recolhimento, a gente se coloca na presença de Deus, acalma o nosso coração. Seria bom também, na verdade, né, a gente ter elementos. E o que são esses elementos? Pode ser imagens, o crucifixo. Se você, assim como eu, não tem um local específico para você rezar, então o que você pode fazer? Você pode improvisar, né? Na simplicidade que Deus age na nossa vida. Então, vamos supor, você arruma um cantinho ali na sua sala, no seu quarto, aí coloca imagens, vamos supor, de Nossa Senhora, um crucifixo, vela, seu terço, água benta. Então, esses elementos, eles vão te ajudar a se colocar na presença de Deus para pensar no divino, né? Pensar em Deus. E isso vai ajudar muito. Então, claro, em nenhum momento a gente está rezando pelas imagens, né? Ao contrário do que muitos protestantes nos acusam, nós católicos, não. As imagens são elementos que nos ajudam a nos colocarmos na presença de Deus, a pensar no divino. Então, é basicamente isso. Esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. Espero que possa ter te ajudado.
E essas informações, né, esse aprendizado, eu tirei do curso do Padre Paulo Ricardo. É um curso maravilhoso, o nome do curso é Aprenda a Rezar. Ele faz ali toda uma direção espiritual, te ensinando como meditar, né? Na verdade, o tema do curso é a meditação, mas eu tô compartilhando porque foi muito maravilhoso para mim. Eu tô aprendendo muito, então fica aí a dica para quem quiser. E é isso, gente. Até a próxima e fiquem com Deus.